Olá, gente, boa noite. Quem for chegando aí, que é um teste. Marcelo, já tá certinho, pode entrar aí, eu já tô ao vivo. Olha pelo celular, Ao vivo, tá? clica nele, pra você começar a ver. Pronto. Ao vivo, tá? Clica nele. E agora, quer ver? Deixa eu fazer um convite aqui, ver se dá. Clica nele. E agora, quer ver? Deixa eu fazer um convite aqui, ver se dá. Apareceu para você um convite aí. Pronto, isso. Você acha ruim eu usar o, o fone, esse aqui? Eu escuto melhor Você conecta ele pelo celular? eu coloco. Pode usar, não tem problema não. Eu não perco. Se tiver qualquer problema, se você achar que tá ruim, Tá que bom, tá a gente já feio, tá ao vivo, tá? eu tiro, não há problema. Eu tô Tá, só falar pra você só que a gente já fazendo tá ao experiência, vivo, que né? o pessoal tá chegando, a Cida chegou aqui já. Nós já estamos ao vivo. Hein? Alô? Tá melhor sem? Tá melhor sem. Tá bom. Não sei por Só que tá posicione melhor ele um sem. pouquinho, talvez pro seu rosto ficar mais. Aí, tá bom. Ótimo. O pessoal já tá chegando. Tá ótimo. Tá melhor agora? O pessoal tá indo Ou tá claro? chegando, a Cida, Eduardo Brasileiro. Tá melhor assim? Tá ótimo. Tá ótimo. Você tá conseguindo me ouvir, beleza? Tô, tô Então, conseguindo tá bom. ouvir. Ó, Frei Ronaldo da Bahia tá mandando boa noite pra gente. Ele é do grupo da Partilha. Ele está morando agora na Bahia, mas ele é do grupo da gente aqui do Recife. Um grande amigo. Eduardo Brasileiro mandando um abraço pra gente, falando que tá com saudade. Beleza. Flávio Serra também entrou. Que coisa boa. A gente vai esperando o povo chegar para o nosso bate-papo hoje aí sobre teologias da libertação para os dias de hoje. Está marcado para começar por volta de 8 horas, Marcelo. Aos poucos também as pessoas do Conselho de Leigos estão entrando. Você está ouvindo bem minha voz? Quer dizer, Sim, tá boa a comunicação, né? tá ótima. Eu também estou escutando bem você. Fica melhor assim ou assim? Com a luz acesa fica melhor. É a primeira vez, né, no Insta, né, mano? Hein? Primeira vez. Estou inaugurando o Instagram. Coisa boa. Depois essa nossa transmissão ela vai ser transformada e vai ser colocada tanto no Facebook quanto também no YouTube, se eu não me engano. Tem que só conferir com o Leonardo. Que coisa boa. Deve estar quase entrando. Isso é bom porque tem mais gente que pode aproveitar, né? Isso. Cida, saudade de você, que alegria. Cida, é lá de Montes Claros, Marcelo. Quem? Cida Vieira, lá de Montes Claros. Ah, Cida Vieira, sim. Coisa boa. Emerson Bardelotti. Ah, um querido também entrou.
Boa noite, Emerson. Alegria. Tem bastante gente, né? Tem, tá entrando bastante gente. Lá, para quem está chegando, nós estamos se preparando, já estamos aqui prontos para a gente começar. Daqui a pouquinho a gente inicia. Aí a Cida está falando que todas as manhãs recebe O caminhando. caminhando. Coisa boa, Cida. Uma O alegria. Não Emerson, deixe de fazer alguma observação. ótimo. Jaqueline, Jaqueline. O Emerson falou que está preparando janta para gente. que coisa boa. Já estou com vontade de comer. O Gui aí, o Gui Souza, tá mandando um forte abraço. Que bom que vocês têm recebido o Caminhando. Isso é bom, assim, vai dando esse feedback para a secretaria, como que estão gostando, né? O que vocês gostaram mais, acrescentar alguma coisa, poder contribuir também com o Caminhando, né, Marcelo? Pode contribuir, comentar, criticar, pedir coisas, Talvez algum propor. tema, né, que estão sentindo falta também, que queria talvez Isso, abordasse. exatamente. Toda quarta-feira tem um Caminhando que é vídeo e os assuntos são livres. Então, vocês podem propor temas. Cida está falando que lembra de você nos encontros de fé e política e das semanas sociais brasileiras. É isso mesmo. Saudade. Daqui a pouco vamos poder retomar. Olá, Cris. Cris Costa também chegou aqui para estar com a gente. Tereza, bem-vinda. Bem-vinda, Tereza. A Teologia da Libertação, no próximo ano, faz 50 anos, né? Quer dizer, o livro Teologia da Libertação, do Gustavo Gutierrez, que, de certa maneira, deu origem a esse processo com este nome. E o Emerson está dizendo que fez uma live sobre isso. Que bom. Parabéns, Emerson. Que coisa boa. A Teologia da Libertação em si é mais antiga, porque o processo já vinha de antes de Medellín. Mas com esse nome, realmente começou com o livro do Gustavo, né? Antes não se chamava assim. Já nos anos 50, o pessoal ligado a Rubem Alves e ao Richard Scholl, no mundo evangélico, falava em teologia da revolução. Foi um movimento importante. Leon também chegou aí. Que bom. Um abraço, Leon. Querido Leonardo. Coisa boa. A gente vai hoje, a gente vai iniciar esse nosso bate-papo, essa nossa roda de conversa, que a gente espera que vocês também coloquem aí questões para a gente poder conversar e falar das teologias hoje da libertação, né? O motivo da nossa live é esticar, abrir os nossos horizontes, dialogar bastante sobre isso. É muito por esse livro que foi lançado, né? Teologias da Libertação para os Nossos Dias.
que foi lançado pela editora As Vozes. E assim, né, Marcelo, muita gente tem falado, pergunta se a teologia da libertação está viva, se a teologia, se ela está viva, por onde ela anda, o que ela está fazendo. E esse livro seu, ao ler, a gente percebe que ela tá bastante viva, né? Ela se multiplicou de várias formas. A gente vê que no livro traz aí as teologias negras, indígenas, feministas, ecoteologia, teologia queer, gay e tantas outras teologias que estão em diálogo, teologia de caráter pluralista, né? Que a gente poderia colocar Exatamente. no sentido aí cultural, religioso, e todas aí com o desafio de testemunhar testemunhar que se Deus existe, só pode ser um Deus aí de amor. Por isso não é de direita, né? Que você costuma falar aí pra gente. É isso. Então coloca-se aí do lado Deus e viver nele significa solidarizar-se à humanidade, caminhar com ela. E eu queria abrir esse diálogo assim, falando assim, quando você fala de teologia da libertação para os nossos dias, a primeira coisa que chama atenção no título é assim, para os nossos dias. Por que é para os nossos dias? Há quem pensa que a teologia é eterna e sempre é a mesma. Como que é isso? A teologia nunca foi a mesma, né? A fé é a mesma, mas as expressões da fé vão mudando de acordo com as épocas, situações, os contextos. Então, a teologia no mundo antigo patrística, que a gente chama hoje em dia patrologia, era uma. A teologia medieval, a escolástica, era outra. As teologias feitas na Igreja Católica depois de Trento ou nas igrejas reformadas depois de Lutero tomaram outra fisionomia. E no século XX, após o Concílio Vaticano II e também pelo Conselho Mundial de Igrejas para as Igrejas Evangélicas, esse movimento que gerou as teologias da libertação, eu estou dizendo no plural, né? Teologias libertadoras, elas tomam uma dimensão nova em cada momento. Mesmo a clássica teologia da libertação, que o Emerson estava lembrando agora, que faz 50 anos, o livro do Gustavo respondia a problemas daquele momento que hoje já são outros. Quando o Gustavo escreveu, a América Latina quase inteira estava sob ditaduras militares, a noção de pobre era simplesmente a do oprimido social e político. E hoje essa noção se expandiu para a questão de raças, de gêneros, a questão ecológica, que Gustavo não podia, em 71, imaginar. Então, as teologias da libertação para os nossos dias é que resposta a gente dá aos desafios atuais. E estes dias atuais no Brasil são especialmente problemáticos, porque, além dessa questão de quarentena, quando eu vejo o pessoal querer culpar Deus, querer pedir a Deus para nos livrar, para nos libertar da quarentena, vamos fazer culto, súplica, bênção do Santíssimo Sacramento, etc., como diz o Torres Queiruga, com toda a razão, enquanto isso for feito, não se pode testemunhar que Deus é amor. Porque se Deus é amor, isso não existe. Eu não posso imaginar Deus provocando pandemia, ou Deus, mesmo não provocando, ele permitindo que aconteça se ele pudesse não permitir. Então, a teologia da libertação para os nossos dias, ela nos ajuda a compreender um Deus diferente desse Deus, desse governo de extrema-direita, desses grupos católicos ou evangélicos, de tipo fundamentalistas ou de teologia da prosperidade. Então, é uma outra coisa. Por isso é para os nossos dias. E assim, Marcelo, havia um certo paralelismo, né, entre as diversas teologias contextuais. A gente pode falar teologia negra, indígena, gay, ecoteologia, queer, como você foi agrupando. Ao agrupar tudo isso em um guarda-chuva de teologia da libertação, de certa forma, assim, não se corre um risco de perder
a especificidade de cada uma dessas teologias? Eu acho que não, porque quando a gente coloca no plural, justamente a gente significa que elas não têm elas têm um denominador comum, todas elas têm uma espiritualidade libertadora. Então, o denominador comum é a espiritualidade, é a metodologia, quer dizer, o fato de partir da prática. Então, todas elas têm uma relação com os movimentos sociais, com os movimentos de libertação, mas cada uma delas guardando o específico da sua característica, teologias negras, teologias índias, teologias gays, cada uma delas tem suas características. Então, não se pretende colocar tudo dentro de uma mesma panela. Não se trata de fazer um liquidificador, um suco de teologias. Quer dizer, cada teologia tem sua especificidade, tem sua cara, tem seu jeito. Eu tenho, por exemplo, ultimamente aprofundado muito a relação com as religiões negras e as religiões indígenas, né? E cada dia eu descubro mais que mesmo essas teologias são plurais. Não há uma só teologia negra, não há uma só teologia índia, são plurais. Então, o que é importante é que elas se sintam da libertação, porque no começo, João, houve um certo problema, porque o pessoal dizia a teologia da libertação de tal maneira está presa a uma análise social e política e a uma visão do pobre como oprimido, que se eu tocasse, por exemplo, na questão afetiva, afetividade, sexualidade, facilmente nos anos 70, 80, um companheiro de teologia da libertação podia dizer: olha, esse problema não é tão urgente. Diante da ditadura militar, diante das opressões políticas, vamos deixar esse assunto para depois. E, portanto, significa, quando o pessoal, e a gente sabe, você conhece, né, teologias feministas e Kirch, etc., que diziam que a teologia da libertação ainda é patriarcal, ainda é ocidental, ainda é colonialista. Então, a teologia decolonial, né, ela, que supera o colonialismo, ela não é mais a teologia da libertação. Esse livro, Teologia da Libertação para os Nossos Dias, foi justamente escrito para dizer: gente, é entre nós que a gente vai se dividir, é entre a gente que está na mesma caminhada, teólogas da teologia feminista jogando pedra. Não. Quer dizer, vamos nos criticar uns aos outros, nos rever, se houve erros, se houve coisas a serem revistas, mas vamos estar juntos. Quer dizer, tem uma causa comum, tem um método comum, tem uma espiritualidade em comum. Então, isso para mim, na minha vida, no meu cotidiano, não é uma questão de... Eu não fiz isso em escritório. Quer dizer, no meu trabalho com os movimentos sociais, nas minhas relações humanas, eu descobri que ou fazia isso, ou ficava um de um lado, outro outro do outro, cada um defendendo um pouco o que acontece com os movimentos sociais. O MST trabalha pela questão da terra, não é assim, eu estou dizendo uma hipótese, né? O CIMI, a teologia, a pastoral indigenista, defende os índios, a pastoral da terra defende os lavradores, a pastoral operária defende os trabalhadores urbanos. E aí? Quer dizer, e não percebemos que temos uma causa comum, que todo mundo tem que se colocar em comum, cada um na sua especificidade, mas juntos. Então, é isso a questão. Eu acho que uma coisa que fica no seu livro, Marcelo, que é muito forte, porque o seu livro Teologias da Libertação, ele é também ele é um testemunho de vida, né? Ele é também uma prática, faz parte de uma caminhada que fica muito evidente no livro, que é a importância do diálogo mesmo. Que a gente está num caminho que é de construção e de conversão contínua, que a própria espiritualidade, a libertação, exige da gente se converter. E essa conversão, ela é uma conversão que parte
também do coletivo, né? Eu queria que talvez você falasse para a gente um pouco dessa liberdade, o que é essa espiritualidade libertadora que move a gente, que está aí, vamos colocar no miolinho, na razão de ser da teologia da libertação, porque é um movimento que exige, quando a gente coloca aqui, né, a teologia feminista, das companheiras nossas de caminhada que estão lutando, estão falando disso, é importante a gente estar junto, o tanto que a gente precisa aprender com elas, e precisamos mesmo, porque é um espaço que foi oprimido por nós que somos homens, e que a gente precisa, como vai também na teologia queer e outras teologias. Como que a gente pode, nesse caminho, como que apresenta aí a espiritualidade libertadora, como, não sei se é o movimento mesmo do próprio espírito, a linha condutora. Eu acho, João, que a primeira atitude, essa atitude, e você disse muito bem, do diálogo, é a atitude da escuta amorosa. Então, quando eu me encontro com uma amiga como Ivone Gebara, para dar um exemplo de uma pessoa, né? Ou tantas outras e outros, né? Cada um em seu caminho, em sua prática, eu me sinto diante de mestres, de mestras. E a minha primeira atitude é de um respeito reverencial e amoroso. E me formaram, quer dizer, gente mais novo, gente mais jovem. Esse livro foi, para mim, uma meditação no ano passado, 2019, em que eu completei 50 anos de padre, 50 anos de presbiterato. E eu, de certa forma, quis fazer uma espécie de agradecimento público a tanta gente a quem eu devo nesse caminho, né, de formação, desde os meus mestres, que já foram, como o padre Comblan, que me formou literalmente como professor de teologia, né, foi o meu grande professor de teologia, como que me formaram dentro dessa caminhada, né, o Dom Helder Câmara, que me ordenou padre, Dom Tomás Balduino, com quem eu morei anos na mesma casa, o Pedro Casaldáliga, que eu peço a bênção lá em São Félix, ainda fragilizado, né, bem limitado pela idade, pela doença, mas consciente, lúcido, profeta, como sempre, e a quem eu devo tanto, tanto na minha vida, né? E estou citando homens e padres porque me formaram de uma maneira mais direta, mas podia citar Mãe Estela de Oxóssi, citei já Ivone Gebara e outras, né, mulheres e homens que foram me formando. E hoje, há 4 ou 5 anos, eu tenho uma relação praticamente cotidiana com jovens como você, alguns da Secretaria Ecumênica, e é uma relação cotidiana, não é uma relação de uma vez no mês ou uma vez de vez em quando, e que me forma muito também, porque me exige, me coloca para caminhar mais do que eu consigo às vezes, exige de mim uma renovação permanente, né? E isso me ajuda muito. Eu agradeço demais a vocês. Então, esse livro é um pouco fruto disso. E acho que realmente a questão da liberdade, primeiro, é uma graça, é um dom de Deus, né? Segundo, é uma dimensão do amor. Quando a gente ama, a gente se coloca disponível, a gente caminha juntos. E a gente aprende a ser livre. Então, para mim, toda liberdade é libertação, em primeiro lugar. Não há uma liberdade natural, não há uma liberdade em si. Há um permanente trabalho de parto, de libertação. Eu tenho que me libertar o tempo todo, cada dia de novo, né? Então, quando um dia o meu grande mestre, também amigo, padre Libânio, faleceu, um dos companheiros assim mais ligados a ele em Belo Horizonte me disse que, uma vez conversando com ele, perguntou: diga um teólogo que eu
poderia conversar assim, sobre essa questão da interior. E ele citou meu nome. E o rapaz veio falar comigo, dizendo: a Libano está dizendo que você é a pessoa dos teólogos que ele lembra um dos mais livres. E eu disse: olha, eu não sei se sou. Eu não tenho um critério para eu me avaliar sobre isso. Agora, eu quero caminhar nesse caminho, nessa direção. Não seria verdadeiro eu falar de teologias da libertação e você me dizer: Marcelo, quando fala, a gente sente que tem a fala amarrada, ele não diz as coisas até o fim, ele tem receios seja de hierarquias, seja de... Não pode. Quer dizer, se eu me proponho a teologias da libertação, então eu exijo de mim uma atitude de liberdade interior. Como é, vai ou não vai para o desfile da Mangueira? Então, não tem possibilidade de eu dizer: eu acho que eu não vou porque vai dar bolo, vai dar problema, eu vou ter conflito. Isso não existe. Se eu não for, vai ser por outro critério. Não este. Entendeu? Eu não Entendi. quero brigar com ninguém, eu não gosto de brigar com ninguém. Eu sou afetuoso. Para mim, a pior coisa que pode ocorrer é saber que tem alguém magoado comigo. Mas, vou fazer o quê? Diante da E, missão, né? mano, eu acho muito, muito bonito isso que você está falando, assim, porque, para mim, a experiência da teologia da libertação, ela acontece mesmo no cotidiano, sabe? Porque é no cotidiano que a gente vai se libertando. A libertação, ela não passa puramente pelo aspecto só individual, né? A libertação, ela é coletiva. É o outro que me ajuda a me libertar a todo momento dessas amarras que são do sistema, O né? tempo todo. Aqui estava um pouquinho falando com a gente, mandou aqui um oi a Ana Esther, a pastora Ana Esther, que celebrou com a Que gente beleza, com a que coisa bispa, boa. Grande e que, companheira. sim, e que recentemente defendeu o doutorado dela, falando de armários, né? Queimar os armários. É uma feminista que eu admiro bastante, aprendo. E como que o diálogo, o dia a dia é que traz a libertação para a gente. Principalmente em coisas que a gente não tem acesso. Quando eu vou num encontro junto com a Ana, de católicos LGBTs, e ela assume esse lugar de fala mesmo, e ela fala com propriedade, e ela diz, não sei se ela vai gostar de eu falar que isso é registrado, mas eu acho que não tem problema não. Que ela fala assim: olha, não, eu sou promíscua mesmo. E aquilo na hora me provoca. E aí depois eu vou entender essa provocação lá no livro Ética do Amor Livre. E entende essa dimensão de libertação pelo amor de forma radical, de não separar na vida o aspecto o aspecto sexual, o afetivo, tudo tá junto, e essa conversão a gente vai fazendo, a gente vai assumindo todas essas versões que estão dentro da gente, sabe? Aí você coloca da mãe Estela de Oxóssi, e eu vou recordando da importância de dialogar ecumenicamente, o que foi para mim ir participar nos terreiros, de estar junto, e de não ser apenas um diálogo ecumênico de fora, onde eu vou só num evento que é ou na semana X ou na semana H, mas não. Cotidianamente eu assumo ter na minha vida pessoas que são do candomblé, pessoas que são budistas, pessoas que têm visões diferentes, porque eu preciso de libertação. Então, acho que isso é um ponto muito forte que eu aprendi na teologia da libertação, é um ponto muito forte que eu aprendi na caminhada com você, principalmente no diálogo intergeracional que você tem falado tanto, porque para a gente às vezes é assim, né? Parece que um teólogo como o Marcelo, que já tem 57 livros, mais de 57, né, Marcelo? Não tenho certeza se é bem isso. Mais de 57 livros, uma longa caminhada, e faz parte do grupo aí de amigos, os grandes teólogos do Brasil. A Rose está por aqui também, deu um oi para gente, o Boff, e se propõe dialogar com pessoas de idades diferentes, e não é um diálogo só com o Jonathan, é um diálogo com o Darlan, é um diálogo com o Anderson, é um diálogo com a Clarinha, são tantas pessoas que vão entrando nesse caminho porque você se coloca a todo momento. Então, fica forte para mim que um grande caminho para a gente, até nesse tempo, é fazer esse exercício da liberdade, do contato com o outro, estando com o outro. Fazer
esse caminho de construir comunidade, né? É isso mesmo, acho. Você tocou em duas questões que são fundamentais para as teologias da libertação para os nossos dias. O primeiro é ir além das fronteiras da linguagem e da cultura em que a gente é formado como cristãos. Quer dizer, a teologia da libertação, de um outro momento, ela era da libertação, era profundamente libertadora, mas ela ficava dentro da fronteira da fé cristã. Então, se você fala em Cristo libertador, que eu concordo, que eu sou fiel, mas não basta. É preciso uma teologia da libertação pluralista. É preciso uma teologia da libertação transreligiosa, que vai além de expressões religiosas. Quando eu digo vai além, não quer dizer que ela não tem nenhuma fé religiosa. Não. Ela percorre com liberdade as diversas expressões. Mas ela se situa numa espiritualidade que é mais do que a religião, mais do que as instituições religiosas e mais do que a própria expressão minha interior religiosa. Ela vai além. Ela é uma espiritualidade humana. Ela é o amor. Quer dizer, então, ela é essa dimensão amorosa, né? De me tornar mais humano. Então, os autores que falam em qualidade humana de vida, em visão integral, em tudo isso, eu acho que a teologia da libertação aprende com isso a fazer teologia da libertação a partir deste parâmetro, desse paradigma. E que esse amor que você fala, né? Uma espiritualidade amorosa. A gente tem discutido muito dessa força que é o amor e um amor como libertação. Não é um amor romântico que a gente está falando, é um amor comprometido, aderido num projeto. E a gente está aqui hoje numa live do Conselho de Leigos do Brasil, né? E a gente vem tendo várias expressões. O Conselho de Leigos foi assumindo no Brasil várias dimensões, os leigos no Brasil. O que não seria da igreja se não fosse tantas mulheres e homens que são a base dessa igreja, né? O que a gente Pois poderia, é. talvez, Marcelo, trazer aqui para o Conselho de Leigos? A gente está falando de um papel mesmo de construir teologias da libertação. O que você vê hoje assim que é papel assim fundamental do leigo, da leiga, que é inserida nessa dinâmica das comunidades, assim, que principalmente nos cargos de liderança, à frente? Olha, nas igrejas primitivas não havia divisão nenhuma entre clero e leigo. A divisão, ou não divisão, a distinção era entre quem é batizado e quem não é batizado. O batismo faz de todos nós sacerdotes e sacerdotisas, como diz a Bíblia, o Evangelho, é um povo sacerdotal, né? O Êxodo 19 e a primeira carta de Pedro no capítulo 2. Então, retomar isto dá uma plena cidadania a todos os cristãos e cristãs. Eu acho que é uma fundamental contribuição para isso que o Papa Francisco tem tanto pedido. Primeiro, uma desclericalização, no sentido de, ele diz que o clericalismo é uma doença, é uma praga, é um câncer na igreja. Mas o que é o clericalismo? Quer dizer, enquanto houver uma distinção, uma divisão entre ser ordenado e não ser ordenado, você pode ter um clericalismozinho número 8, número 6, número 5, número 3. Mas Então tem que acabar com essa divisão. E, então, portanto, nesse sentido, todos nós somos leigos, porque Jesus era leigo. O que quer dizer leigo? Laical. Significa não preso a uma instituição religiosa. Então, eu disse antes que todos nós somos sacerdotes. Em que sentido? No sentido de ser representantes de Deus, mensageiros, mediadores de Deus no mundo, todo mundo. Né? Jesus nos ensinou a poder dizer
Pai Nosso, e a gente diz todo mundo junto. E quando a gente faz a oração, diz por nosso Senhor Jesus Cristo, quer dizer, em nome de Jesus. Então, o Papa diz em nome de Jesus, o Bispo diz em nome de Jesus, todos nós. Todo mundo igual, não é diferente. Então, nesse sentido, o ser igreja para fora é a gente poder viver a sinodalidade que o Papa quer tanto, que propôs agora um sínodo, né, para daqui a 2 anos, sobre esse assunto, a sinodalidade da igreja, quer dizer, uma igreja comunhão, uma igreja que todo mundo junto, igual, sem divisões, sem diferenças, sem hierarquizações. Então, o que está em jogo é a concepção de que a hierarquia